dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Depois de uma semana de recesso, uma semana de organização do concurso, para a gente aliviar um pouco a cabeça, organizar nossas coisas, colocar tudo em dia e também ter uma oportunidade de trazer mensagens boas para o restante da nossa comunidade escolar por meio das mensagens. Então, espero que tenha sido produtivo para vocês. E nessa semana a gente retorna com as nossas atividades e uma delas é essa correção, que é da atividade número 8. Ela foi realizada na semana de 8 até 10 de junho. Então vamos começar. E para essa semana, as atividades elas eram do capítulo 22, as doenças e a água, e tinha uma diferença entre a sala sexto A e sexto B, porque nessa semana de 8 a 10 de junho, a gente teve um feriado e por isso a sala sexto A teve uma aula a menos. Então essa primeira atividade, que era a atividade 7 da página 209, ela era só para a sala sexto B, porque nessa aula a menos a sala sexto A não fez essa atividade. E a segunda parte é para as duas turmas. Então nós vamos falar sobre cada uma delas. Então só para o sexto ano B, a atividade 7 pedia para observar a ilustração abaixo. Então, era um homem que estava tomando um copo com água. E quando a gente tinha uma visão maior, ou seja, foi dado um zoom nessa visão dessa água, a gente podia observar alguns micro-organismos. E a pergunta era, a que essa imagem, a que ela se refere? O que o destaque mostra? Escreva um pequeno texto sobre o que isso pode supor com base no desenho. Então, você vendo uma pessoa tomando um copo de água cheio de micro-organismos e pediu para que você escrevesse um texto sobre isso. Então, eu não vou falar um texto, mas eu quero que vocês leiam os seus. Eu li alguns também que vocês me encaminharam, escrevi algumas observações. E quando eu falo de pequeno texto, não pode confundir com uma frase. Alguns alunos fizeram frase. Também não pode confundir com meio parágrafo. Isso não é um pequeno texto. Então, usem mais a criatividade quando for questões desse sentido. Então, que era esperado que vocês falassem que a água contaminada pode trazer doenças, como que essa água pode ser contaminada, como que você pode evitar se contaminar com essa água. Então, abordar alguns assuntos nesse sentido. Não precisava ser muito grande, então 2, 3 parágrafos já contaria como um pequeno texto. Então, releiam de vocês, releiam as observações que eu deixei no Google Sala de Aula. E se você tiver alguma dúvida se seu texto está muito bom ou não, podem me avisar também. Então, agora as próximas atividades, já normalmente para as duas salas. A primeira delas, exercício síntese, lá da página 220, ela começava o seguinte. Observe os esquemas a seguir, que representam duas situações relacionadas à transmissão de doenças pela água, e responda as questões. Então, na situação 1, a gente tinha algumas residências, e essas residências captavam a água de um rio sem tratamento. Então, tem uma legenda aqui se você tiver dúvida. Então, toda vez que eu tiver uma cor azul, estou falando de rede de água, e essa cor marrom, eu acho, bege, é rede de esgoto. Então, essas residências, elas têm a água originada de um rio que não foi tratado, simplesmente essa água chega até as residências, e da mesma forma o esgoto que sai das residências é liberado diretamente no rio sem tratamento. E aí, quando eu coloco uma lupa, imaginando uma visão de microscópio, eu vejo que dentro desse rio a gente tem micro-organismos patogênicos. Agora, na situação 2, eu tenho o mesmo esquema de residências captando água do rio, liberando esgoto, só que com alguns detalhes. Essa água que é captada lá do rio e que chega na estação de tratamento, que chega nas casas, ela passa por uma estação de tratamento de água. E o esgoto que é liberado das casas, ele passa por uma estação de tratamento de esgoto antes de cair no rio. E com isso, quando eu observo na lupa, imaginando uma visão de um microscópio, a gente não vê a presença de micro-organismos patogênicos. Com isso, vem algumas perguntas. Letra A. O que a lupa está mostrando na situação? Então, como a gente já comentou, ela está mostrando que essa água desse rio, ele está contaminado por micro-organismos patogênicos. E como a gente já comentou nas outras correções, eu sempre vou falar e vou dar alguma sugestão de resposta
Então, depois que vocês têm as nossas respostas aqui, você pode dar um pause no vídeo para olhar a sua resposta e já conferir. Façam isso na hora, porque se for depois que o vídeo acabar, vocês vão esquecer, não vão lembrar de corrigir. Então, sempre que você vê uma resposta, que eu acabar de comentar uma resposta, dá um pause para conseguir visualizar. Então, eu coloquei de exemplo, lembrando que se a sua resposta está parecida, você não precisa apagá-la e reescrever exatamente como eu coloquei. São sugestões para que você tenha a capacidade de olhar para a sua resposta e ver, não, a minha está parecida, a minha explica a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, tudo bem. Então, meu exemplo. A Loba está mostrando na situação 1 que no rio existem micro-organismos que são seres que não podem ser vistos a olho nu, ou seja, sem nenhum outro instrumento. Se você olhar para essa água, você não consegue ver se ela está contendo micro-organismos ou não. Agora, se você utiliza alguns instrumentos, como por exemplo uma lupa mais potente, um microscópio, com isso você consegue enxergar esses micro-organismos. Com isso que a lupa está mostrando. Depois, na letra B, o que significa a expressão micro-organismos patogênicos? Que está falando aqui na situação 1. Então, esse nome patogênicos é relacionado a uma doença. Então, quando eu falo micro-organismos patogênicos, eu estou querendo dizer que são seres muito pequenos, que a gente não consegue ver ao microscópio, que são capazes de causar doenças. Então, isso que esse nome tem a ver. Toda vez que você vê esse nome patogênico, está querendo dizer relacionado a doenças. Então, dê um pause no vídeo se você tiver dúvida para corrigir sua resposta. Em seguida, dê continuidade. E na letra C, como os micro-organismos patogênicos contaminam a água? Então, a gente pode ver aqui pelo esquema 1 que eu só tive micro-organismos patogênicos quando o esgoto que foi liberado dessa casa, ele foi diretamente colocado dentro do rio, ele não passou por uma estação de tratamento. Então, dessa forma, se alguma dessas casas estivessem pessoas doentes e essas pessoas doentes liberassem esses micro-organismos por meio das fezes, elas iriam cair diretamente no rio e esses micro-organismos contaminariam essa água. Então, resumindo, os micro-organismos patogênicos são eliminados pelas fezes de pessoas contaminadas e podem entrar em contato com rios e lagos que não passaram por tratamento adequado. Então, dê um pause e depois continue. Na letra D, porque na situação 2, a água não apresenta micro-organismos patogênicos. Então, a gente está vendo aqui, né, na nossa lupa, que eu não tenho presença de micro-organismos patogênicos nesse rio. E a diferença entre os esquemas 1 e 2 é que aqui o esgoto ele passou por uma estação de tratamento diferente da situação 1, que o esgoto foi liberado diretamente no rio. Então, essa estação de tratamento de esgoto, uma das funções é justamente evitar a contaminação. Então, se houver algum micro-organismo patogênico que foi liberado pelo esgoto dessas casas, ao passar pela estação de tratamento de esgoto, ele já vai estar livre para ser liberado em rios e córregos sem contaminá-los. Então, resumindo, porque o esgoto que saiu das residências foi coletado e tratado, e só depois foi despejado no rio, já sem os micro-organismos. Na letra E, cite algumas doenças transmitidas pela água não tratada. Então, a gente tem uma infinidade, e no livro, nesse capítulo, a gente fala de algumas, por exemplo, amebíase, giardíase, cólera, esquistossomose. Então, a gente tem diversas outras, mas essas são algumas que já foram citadas durante o nosso capítulo. E na letra F, o que podemos fazer para não contrair doenças transmitidas pela água contaminada? Então, eu coloquei alguns exemplos, lembrando que você poderia ter colocado outros além desse, você poderia ter colocado mais. A questão é, eu não falava quantos você precisava de citar. Então, eu coloquei alguns exemplos, como manter bons hábitos de higiene pessoal. E essa medida ela vale para prevenir inúmeras doenças, não só aquelas que são transmitidas por água contaminada. Por exemplo, a gente não está vendo atualmente que para a prevenção do coronavírus, uma das principais medidas é a higienização das mãos com frequência, com água e sabão, ou se não for possível, por meio do álcool gel. Então, manter bons hábitos de higiene, como limpeza das mãos, tomar banho, isso previne inúmeras doenças. E aqui, quando eu falo de lavagem das mãos, tem algumas situações que são super importantes. Por exemplo,
antes de você tomar suas refeições, depois que você utilizar o banheiro, depois que você brincar na terra com outros objetos, brincar no chão, se você tiver contato com outras pessoas. Então, tudo isso pode evitar a propagação de várias doenças. Outros exemplos: não ter contato com águas possivelmente contaminadas, como rios e lagos que você não sabe a situação. Ferver a água se ela não for tratada antes de ser usada. Lavar os alimentos com água tratada. Ter acesso à água tratada e esgoto coletado e tratado. E a gente sabe que isso não acontece no Brasil inteiro. Tem famílias, tem pessoas que não têm acesso à água tratada, elas retiram diretamente de algum córrego que passa perto. Não tem esgoto coletado, ele é liberado diretamente no meio ambiente. Então, sempre que possível, meios como esses são muito eficazes para evitar essas doenças que a gente comentou na questão anterior. E agora a próxima questão era o desafio, também na página 220. A pergunta número 1 pedia para observar os gráficos e responder as questões. Então, nós temos dois gráficos e a primeira coisa que você observa num gráfico é o título dele. Então, o primeiro está mostrando o número de casos de febre amarela. E essa observação de quantos casos de febre amarela eu tive foi feita ao longo dos anos, então de 1980 a 2013. E nos gráficos eu tenho duas partes, que a gente chama de eixos. A primeira, a parte vertical, ou eixo vertical, que vai me contar uma informação. Então, nesse caso, eu tenho o número de casos, que variou de 0 a 6.000. Então, quanto maior eu tive, quanto maior o número de casos, maior foi a minha barra. E esses números de casos foram medidos ao longo dos anos, então de 1980 até 2013. A mesma coisa eu tenho para o segundo gráfico, que me conta a porcentagem de pessoas vacinadas contra a febre amarela. Então, a porcentagem está na vertical, de 0 a 100%, e ao longo dos anos na horizontal, de 1980 a 2013. E a primeira pergunta quer saber em quais anos houve maior número de casos de febre amarela no mundo. Então, está no plural, quais anos? Então, vamos escolher os dois com maior número de casos. Como eu já comentei, já que o número de casos está subindo aqui de 0 a 6.000, quanto maior o tamanho da barra, maior o número de casos. Então, o primeiro foi em 1988, e para saber essa quantidade, a gente compara com o eixo vertical. Então, eu imagino como se tivesse uma régua aqui me medindo, e daria mais ou menos 5.400, 5.500 casos. E o segundo foi em 1990, mais ou menos aqui 4.400 casos, mas não precisa se preocupar com a quantidade. O importante é você saber identificar essas informações no gráfico. E depois o menor, quais anos que eu tive o menor número de casos. Então, em 1980 e 1985, as barras são as menores. Só que como a escala desse gráfico não está muito grande, então pode ser que 2009, se vocês tiverem colocado como resposta também, que ela está um pouquinho maior do que as outras barras, ou seja, eu tenho um número de casos um pouco mais elevado, mas está muito parecido, então vocês podem colocá-lo também. Então, maior número de casos 88 e 90, menor número de casos 80 e 85, mas se tiver colocado 2009, tudo bem. Na letra B, em quais anos a porcentagem de pessoas vacinadas contra a febre amarela foi maior e menor? Então, para isso, eu vou observar o segundo gráfico, que está falando justamente da porcentagem de pessoas vacinadas. E para eu saber quando a porcentagem foi maior, já que esse é um gráfico de linhas, porque eu conecto o primeiro momento com o próximo, né? Então, eu medi em 1980, eu faço uma linha que ligue o ponto que mostra a porcentagem do próximo ano. Então, essa é a diferença entre os dois gráficos. Esse é de barras, esse é de linhas, número de casos, porcentagem de pessoas. Então, a porcentagem maior, que eu observei um maior número de pessoas vacinadas, eu diria que está aqui nos anos de 2011 e 2013. Se você tiver colocado 2010, tudo bem, que ele também está mais elevado, mas quando você coloca uma régua medindo exatamente, eu vejo que 2011 e 2013 são os anos com maior número de pessoas vacinadas. E com o menor número de pessoas vacinadas, como está muito pequeno aqui, a gente não consegue
observar? Então, vocês poderiam ter colocado entre os anos de 1980 a 1986. Se você quiser especificar, os menores são 1982, 1985 a 1986. Então, qualquer um desses que você colocar está aceitável. E a letra C, compare os dois gráficos e responda. Então, agora a gente precisa olhar os dois ao mesmo tempo. Existe relação entre a porcentagem de pessoas vacinadas e o número de casos da doença? E dependendo da sua resposta, que relação seria essa? Então, quando eu tenho um número de casos, dá para imaginar que eu tive um aumento do número de casos de modo geral, e depois esse número de casos diminuiu, a não ser nesse ano de 2011, que foi uma exceção aqui. E já a porcentagem de pessoas vacinadas, ela começou muito baixa, praticamente ninguém era vacinado nesses anos de 80, 86. Começou a crescer, chegou nos anos maiores, que são os mais recentes. Então dá para imaginar que quando eu aumento a quantidade de pessoas vacinadas, eu diminuo o número de casos, já que essa é a função das vacinas. Se a pessoa está vacinada, ela não vai contrair a doença. Então, essa é a nossa relação que a gente pode observar, que quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor o número de casos de febre amarela. E na questão 2, pedia para observar a ilustração a seguir e responder. Então, nessa ilustração, acho que eu vou colocar a primeira pergunta e eu respondo explicando o desenho. Então, o que essa ilustração representa? Então, a gente pode observar uma pessoa que está aqui dentro de um rio, e com isso ela tem algumas setinhas que estão mostrando algumas informações. Então, se a setinha parte do homem para esse primeiro desenho, eu tenho sempre que seguir a direção das setas. Então, está mostrando aqui que essa pessoa, ela defecou, ela fez cocô aqui dentro do rio, e com isso, fezes com ovos do parasita chegam à água. Então, isso aqui, imagina algo bem microscópico, são ovos do parasita, eles estão presentes nas fezes dessa pessoa, que consequentemente ela está contaminada. Esses ovos, depois de um tempo, eles vão virar uma larva e ela nada e penetra no caramujo, que é uma parte importante dessa doença, a gente chama de hospedeiro. Porque para que essa doença complete o ciclo dela, ela precisa passar dentro do corpo humano, também do corpo do caramujo. Em seguida, depois de um tempo do desenvolvimento, essa larva ela sai do caramujo, já que está dentro de água, ela está livre e caso ela encontre outra pessoa, ela pode penetrar na pele dessa pessoa e lá dentro se dirigir principalmente para órgãos como o fígado por meio da circulação e vai ter a produção dos vermes adultos. E esse é o nome científico desse verme. Ele tem esse nome sempre em itálico, que quando eu estou falando do nome de uma espécie, vocês vão ver isso no ano que vem. Então, o Schistosoma mansoni é o nome que a gente dá para o causador de uma doença que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa ilustração, ela representa o ciclo de vida do Schistosoma mansoni. Está mostrando como ele começa, quais os passos para o desenvolvimento desse verme. E a letra B, a partir do que foi apresentado no ciclo, é possível dizer que uma pessoa pode ser contaminada pelos ovos do parasita adulto. Então vamos observar todo esse ciclo de novo. Onde que eu estou vendo os ovos do parasita adulto? Eu vejo aqui nesse passo, que são os ovos do parasita. Esses ovos, eles contaminam o ser humano? Só que não. Tá vendo que a setinha ela sai da pessoa e vai para os ovos? Nesse caso, estou querendo dizer que a pessoa libera os ovos. E esses ovos, eles vão infectar o caramujo. O que infecta a pessoa é a larva. Então, são esses passos definidos, o ciclo só acontece dessa forma. A pessoa libera os ovos contaminam o caramujo libera a larva contamina a pessoa. Então, é nessa sequência. Na letra C, depois de observar a ilustração, responda. Em sua opinião, qual é a maneira mais fácil de interromper o ciclo do Schistosoma mansoni? Então, a esquistossomose, que é a doença causada por esse verme, ela tem um ciclo, a gente já falou do passo a passo.
Para que a doença pare de acontecer, se a gente interrompe uma etapa do ciclo, se ela não acontece, como o nome já diz, é um ciclo, ele tem começo e fim e assim por diante. Se uma parte não acontece, o ciclo é interrompido. Consequentemente, a doença diminui a sua ocorrência. Então, por exemplo, se eu não tenho mais caramujos, eu não tenho desenvolvimento dos ovos para larvas, já que elas precisam de estar dentro do caramujo para esse desenvolvimento acontecer. Se eu não tenho pessoas com contato com essa água contaminada, elas não vão ser contaminadas, a pessoa continua saudável. Se eu não tenho pessoas que eliminam suas fezes em locais que possam contaminar águas e rios, ou se eu tenho esgoto tratado, se essa pessoa que está contaminada, ela elimina os ovos por meio das fezes, mas esses ovos não chegam até os rios, não contaminam os rios, eu também interrompo o ciclo. Então são algumas maneiras. Eu também deixei as sugestões aqui. Então, evitar o contato com rios e lagos, com possibilidade de presença de caramujos infectados. Controlar as populações de caramujo. Então, quantos caramujos tem? Se eu tenho menos, eu tenho menor possibilidade de que esses ovos se transformem em larvas. Tratar o esgoto, para que essa pessoa que elimine as fezes não contamine os rios e lagos. E com isso eu finalizo essa correção. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula, que eu estou à disposição de vocês. Um abraço!